Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos de volta aqui com o 127º dia do Plaboc e com muita alegria nós te recebemos aqui e nós vamos agora dar continuidade, não é isso? A leitura da palavra do Senhor. Estamos agora destrinchando ali o reinado de Salomão. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, nos ajude para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante e possa entregar para cada vez mais pessoas. Então se inscreva no canal, clique ali no sininho, ative as notificações, venha fazer parte aqui da família Plaboc. Nós também temos na descrição do vídeo aqui o link para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Você também vai ser muito bem-vindo. E lá nós colocamos todos os links dos vídeos. Então você vai estar sempre sendo atualizado de tudo que houver de novo aqui no nosso canal. Tá certo? Então hoje vamos dar prosseguimento a essa leitura e vamos ler 1 Reis 6, a partir do verso 14. Né? Vamos começar do verso 14. Na leitura anterior nós fizemos a leitura até o verso 13. Agora vamos 1 Reis, capítulo 6, do verso 14 até o final do capítulo 7, ou seja, até o versículo 51 do capítulo 7. Depois vamos para o segundo livro das Crônicas, capítulo 3, a partir do verso 15, e vamos até o capítulo 4, né, no verso 22 ali, que se eu não me engano é o último verso do capítulo 4. Depois, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, dos versos 1 a 11, e por fim, segundo livro das Crônicas, capítulo 5, dos versos 1 a 14. Tá bom? Então, vamos dar início à nossa leitura, mas precisamos, claro, sempre orar ao Senhor e pedir uma bênção, né, para a leitura da palavra. Senhor nosso Deus, nos ajuda nessa leitura. Que em mais um dia o Senhor segure em nossas mãos e nos conduza à profundidade da tua palavra, Senhor, e nos permita a cada dia, no nosso dia a dia, sermos praticantes daquilo que temos aprendido. Nós assim oramos, pedindo que o Senhor seja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 14. Assim, edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto. Tudo cobriu com madeira por dentro e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 cômodos de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era de cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo, para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo, no interior, era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura. E o cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro. Pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim, toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma asa até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas, por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. E à entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. A verga, com as ombreiras, formavam a quinta parte da parede. Também as 2 portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas.
os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez à porta do templo ombreiras de madeira de oliveira, da quarta parte da parede. E eram as duas portas de madeira de faia, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas nas outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas, e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas, e de uma ordem de vigas de cedro. No ano quarto, se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zive. Lembra que era o segundo mês? E no ano 1º, no mês de Bul, né? No ano 1º, ou seja, no ano 11, no 8º mês. Então, começou ali no 4º ano, no segundo mês, terminou no 7º ano, no 8º mês. Então, você coloca aí 7 anos e meio. Se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Louvado seja Deus. Então, vamos para o 1 Reis, capítulo 7. Porém, sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Agora eu quero que você pense aqui, olha só, preste atenção. Salomão, a gente vai ver que Salomão vai reinar 40 anos. Então, se a gente pega a construção do templo, que foram 7, e a construção da casa dele, que foram 13, são 20 anos. Então, olha só, é metade do reinado dele construindo. Então, porém, sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento. Por isso que essa parte eu gosto de ler. É, é claro que seria bom que a gente pudéssemos ler toda ela na NVI, né? Temos outras versões também. Mas eu particularmente gosto muito da NVI e acho que essa questão de construções, de detalhes aqui, eu acho bom a gente ler na NVI por causa para que a gente tenha uma real visualização dos tamanhos, tá? Então vamos lá. E eu quero que você me diga aqui nos comentários, o que você acha? Não, Frederico, vamos ler só na revista corrigida, tá? Meio não tem problema. Aí a gente lê só na revista corrigida, mas a gente fazendo dando essa variada, principalmente nesses contextos aqui de muitas medidas, eu acho que fica mais claro da gente enxergar, né, da gente ver, da gente de ficar esclarecido para nós o tamanho das coisas, né? Então vamos lá, verso 2. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano, com 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de coluna de cedro, sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro que ficava sobre as vigas, que se apoiavam nas colunas, era de cedro. Eram 45 vigas, 15 por fileira. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular. Ficavam na parte da frente, dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro, desde o teto até o chão. E o palácio para sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha de Faraó, com quem se tinha casado. Então, olha só. Ó, ele construiu um palácio para ele e construiu um palácio para a esposa dele. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio,
e do alicerce até o beiral foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4,5 metros e outras 3,60 metros. Olha o tamanho da pedra. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor com o seu pórtico. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e de um cidadão de Tiro, um artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil, experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8,10 metros de altura e 5,40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze, fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2,25 metros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras, que circundavam cada conjunto de correntes, para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis, no alto das colunas, o pórtico, tinham formato de lírios, com 1,80 metros de altura. Nos capitéis, as 2 colunas acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs, enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim à coluna do sul e de Boaz à coluna do norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios, e assim completou-se o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era preciso um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia 2 fileiras de frutos, de 5 em 5 centímetros, fundida numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles, e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos. Amigo, 4 dedos. Olha só. Era a espessura do tanque. Aqui deve ter uns 8 centímetros, sei lá. Até me perdi. Até me perdi na leitura. 26, né? A espessura do tanque era de 4 dedos, e sua borda era como a borda de um cálice, como a flor de lírio. Tinha capacidade de 40.000 litros. Também fez 10 carrinhos de bronze, cada um tinha 1,80 metros de comprimento e de largura, e 1,35 metros de altura. E os carrinhos eram feitos assim: tinham placas laterais presas a armações. Nas placas, entre as armações, havia figura de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, havia grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés, e fundia ao lado de cada grinalda. Do lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular, com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda, e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas.
As 4 rodas ficavam sob as placas, e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carro. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de comprimento. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois, ele fez 10 pias de bronze, cada uma com capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro, uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 no lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para a aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis, em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, e os jarros, as pás e as bacias de aspersão, todos esses utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido, latão reluzente. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios. Tão grande era o seu número que o peso de bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou fazer também todos esses outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre o qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, o lugar santíssimo e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que seu pai havia consagrado e colocou junto com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, então aqui, por isso a gente colocou essa versão aqui, para a gente ter a ideia do tamanho colossal das coisas. O negócio era simplesmente imenso, muito grande. E além de grande, nós vemos os materiais de tudo aquilo ali. Ouro, bronze polido, prata, madeiras da melhor qualidade, cedros que vinham diretamente do Líbano. Meus irmãos, olha que espetáculo, hein? Esse templo devia ser a coisa mais linda, mais linda. Vamos lá? Segundo livro das Crônicas, capítulo 3, verso 15, até o verso 17, né? Que é o final do capítulo 3. E aí depois a gente vai ler do 4 até o 22. Então, segundo Crônicas 3,15, fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias, como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. E chamou o nome da que estava à direita, Jaquim,
e o nome da que estava à esquerda, Boaz. Segundo Crônicas, capítulo 4, né? Então vamos fazer toda a leitura desse capítulo, né? No caso ali, até o verso de número 22. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e 10 côvados de altura. Fez também um mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo e de 5 côvados de alto. Cingia-o em roda um cordão de 30 côvados, e por debaixo dele havia figuras de bois, que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. E tinha 2 carreiras de bois, fundidos na sua fundição, e estava sobre 12 bois. 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda do centro. E tinha um palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas. O que pertencia ao holocausto o lavavam nelas. Porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita, 5 à esquerda. E também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portadas para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs do lado direito para a banda do oriente e para o sudeste. Também Irão fez as caldeiras e as pás e as bacias. Assim, acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus: as 2 colunas, e os 2 globos, e os globos, e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam sobre as cabeças das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romã para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases o mar e os 12 bois debaixo dele, semelhantemente os potes e as pás e os garfos, e todos os seus utensílios fez Irão-Abi ao rei Salomão para a casa do Senhor de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa, entre Sucote e Zereda, e fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores e as lâmpadas e os espivitadores eram de ouro, do mais perfeito ouro. Como também os garfos e as bacias e as taças e os incensários de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro da santidade das santidades, e as portas da casa do templo eram de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, dos versos 1 a 11. Então, congregou Salomão os anciãos de Israel, e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alçaram a arca. E trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima, os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregara a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que se não podiam contar, nem numerar pela multidão. Assim, trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins
estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e cobriam a arca e os seus varais por cima. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Por fim, a nossa última passagem de hoje, segundo o livro das Crônicas, capítulo 5, que no caso é de 1 a 14, são 14 versículos mesmos. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado aqui, eu vou botar na revista corrigida. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi seu pai, a prata e o ouro, e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Então, o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois que não se podiam contar, nem numerar, por causa da multidão. Assim, trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca os seus varais. Então os varais sobressaíram para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. E os varais estão ali até os dias de hoje. Na arca não havia senão somente as duas tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. Uma pergunta aqui que eu queria fazer, aproveitando aqui. A gente sabe que o que havia na arca eram as tábuas, a vara de Arão que floresceu e o maná. E aqui, tanto nessa passagem de 2 Crônicas, como na passagem de 1 Reis, que fala desse momento de levar a arca, ele só fala, das tábuas. E eu queria a sua opinião sobre isso aí. E vamos seguir aqui a nossa leitura. E sucedeu que verso 11, né? E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores e todos eles, isso é, Asaf, Emã, Gedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. E então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Louvado
seja o nome do Senhor. Meus irmãos, olha, só de ler esse trecho da palavra de Deus, nós já podemos tentar nos aproximar da bênção que foi a glória do Senhor descendo naquele lugar. Mas é muito importante que nós entendamos e que isso precisa ser trazido para a nossa vida como igrejas, porque há uma receita, né? E é claro, a gente poderia montar aqui uma mensagem, um sermão, uma reflexão aqui com os irmãos, mas o que acontece? Nós percebemos aqui que para que isso aconteça, cada um tinha que estar no seu lugar. Cada um tinha que estar fazendo a sua parte. Então haviam ali os cantores, né, com Asaf, com Emã, com Gedutum, seus filhos e seus irmãos, né? Os trajes estavam de acordo, os instrumentos estavam de acordo, os sacerdotes estavam de acordo, eles tocavam uniformemente, tocavam as trombetas. Eles cantavam e se faziam uma só voz, então eles cantavam a mesma coisa, era o mesmo louvor, era o mesmo entendimento, era a mesma mentalidade, era o mesmo objetivo, era a mesma missão, era o mesmo coração. Vocês estão entendendo? E qual era? Bendizendo e louvando ao Senhor. Então, quando a igreja ela vive para o louvor do Senhor, não é isso? Bendizendo ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Então, não há outra alternativa de Deus senão fazer-se presente pela sua glória. Então, nós, como igreja do Senhor, temos que colocar isso em prática na nossa vida, dentro da nossa casa, nas nossas congregações. Então, nós precisamos seguir essa receita para que a glória se encha, para que a nossa vida se encha da glória do Senhor, para que as nossas reuniões, os nossos cultos se encham da glória do Senhor. Então, é cada um no seu lugar, cada um conforme para aquilo que o Senhor chamou, em comunhão, ou seja, com o mesmo objetivo, tocando uniformemente, cantando para se fazerem ouvir uma só voz. E é isso que muitas das vezes, né, tem destoado o evangelho na nossa cultura, no nosso meio. Porque muitas das vezes os irmãos brigam mais do que falam a mesma voz. Então não há uma discussão. É claro, nós podemos divergir em alguns pontos. Precisamos nos levantar contra os falsos profetas, falsos ensinos. Mas isso precisa ser de uma forma em que o nome do Senhor seja glorificado, com sabedoria, com tranquilidade, com mansidão, com brandura, com candura. Não é isso? Com doçura. Porque é assim que o servo de Deus se comporta, exalando o bom cheiro de Cristo, exalando o aroma de Cristo. É óbvio, nós podemos discordar, né? Uns podem ser arminianos, outros podem ser calvinistas, né? Outros podem ser pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas, pós-tribulacionistas. Mas nós precisamos tratar as nossas divergências no amor do Senhor, respeitando o entendimento do outro. Podendo discordar? Sim, nós podemos discordar. Não há problema nenhum nisso. Não podemos atacar os nossos irmãos. Não, porque você é calvinista, então você vai para o inferno. Não, porque você é arminiano, você vai arder no mármore lá do inferno também. Ah, porque você não é crente, porque você é calvinista. Porque você crê na predestinação. Né? Ah, você não é crente porque você acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Você é um profeta das trevas. Vo- Irmãos, calma, calma. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, foi aquela palavra que foi dada por Jesus. Olha, quem não é contra nós é por nós. Então, mantenha a serenidade. Cuidado ao acusar, cuidado ao apontar o dedo, cuidado a dizer que uma pessoa vai ou não vai para o inferno. Então, nós precisamos seguir esse conselho, essa receita aqui que nós lemos quando a glória do Senhor enche ali o templo.
tanto que os sacerdotes não podiam se manter em pé. E é isso que Deus quer fazer conosco, quer visitar a nossa vida, quer encher o nosso coração, né? Quer inundar esse corpo que é templo do seu Espírito Santo, para que a gente não consiga ficar nem em pé, tamanha seja a operação de Deus no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, nos nossos locais de trabalho, e onde você for, a glória do Senhor, ela vai estar junto com você, irradiando para as pessoas que estão ao redor. Da mesma forma, o testemunho que Paulo dá lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 14, né, quando ele fala ali das línguas estranhas, não para que as pessoas cheguem em nosso meio e achem que a gente é uma cambada de doido, mas para que as pessoas cheguem em nosso meio e entendam que Deus está naquele lugar, onde o povo de Deus está reunido, bendizendo ao Senhor, glorificando ao Senhor, e que Deus está naquele lugar. E repito, e volto a frisar, é claro que esse templo que nós estamos falando hoje não é o templo físico da sua igreja, da sua denominação, mas onde estiver ali um grupo adorando, bendizendo ao Senhor, louvando, erguendo a sua voz, cantando e se fazendo ouvir uma voz, porque nós temos uma voz, um objetivo, um caminho, uma verdade, uma vida, um céu, um Cristo. Amém, irmãos? Então, por favor, igreja, acorda, desperta. Nós precisamos entender isso, tá certo? Nós somos um só povo, lavado e remido no sangue do Cordeiro Jesus, que morreu, mas está vivo porque ele ressuscitou dos mortos. Louvado seja o Senhor. Vamos viver essa receita. Vamos estar na nossa posição, aquilo para o qual o Senhor nos vocacionou, para o que o Senhor nos chamou. E vamos viver essa unidade. Não a unidade da sua denominação, meu irmão, mas ame o seu irmão da Assembleia, ame o seu irmão metodista, ame o seu irmão presbiteriano, ame-o, ame-o. O Senhor fala para amarmos até os nossos inimigos, ainda mais os nossos irmãos das outras denominações. Nós somos um só povo, um só povo. Que Deus nos abençoe. Aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Por favor, deixe nos comentários o versículo que mais te impactou, a lição que você aprendeu, aquilo que o Espírito Santo te permitiu enxergar. Compartilhe com a gente aqui nos comentários. Deixe suas dúvidas, deixe suas críticas, suas sugestões de melhora. Estamos aqui para te ouvir, né? Nós pedimos ali que você nos comentasse a respeito de nós variarmos algumas vezes para lermos ali a versão da NVI, né? Isso não implica muito, é claro, são só algumas passagens, porque nós estamos acompanhando essa Bíblia aqui. E essa Bíblia aqui, ela é da versão revista e corrigida. Então nós vamos fazer a leitura nessa versão, mas de vez em quando, para que a gente possa ter uma ideia mais real daquilo que estamos lendo, né? Essas partes que falam de tamanhos, medidas, capacidade, peso. Então, algumas passagens falam exclusivamente, muitas vezes, disso. Então, quando nós pegamos uma versão que fala diretamente a nossa língua, fica mais fácil de entendermos, como nós percebemos aqui na leitura de hoje. Tá bom? Então, deixa aqui qual é a sua opinião sobre isso. Você concorda que a gente possa ler algumas passagens, poucas passagens, porque a nossa versão principal é a revista corrigida, mas algumas passagens na nova versão internacional. Você concorda? O que você acha? Você acha interessante? Você acha que nos ajuda? Então, deixa aqui nos comentários. E agora nós vamos orar e agradecer a Deus pela leitura de hoje. Nosso Deus, muito obrigado pela leitura de hoje, na qual nós desfrutamos, Senhor, da grandeza da construção daquele templo. Que festa, que bênção que deve ter sido aquilo. E claro que hoje nós podemos desfrutar da maior bênção e do maior templo em que a tua glória tem enchido a nossa vida. A presença de Jesus tem inundado o nosso coração. E a tua glória, Senhor, tem sido levada por onde quer que andemos. Porque o que queremos é glorificar o teu nome. É te exaltar, Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. E porque o Senhor é bom para com as nossas vidas. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito a nós, por mais esse dia de leitura, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, o seu trabalho, sua saúde, a sua casa, seu ministério, a sua congregação. Que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo dia de leitura. Fique na paz do Senhor Jesus.